Bom dia a todos, é um prazer estar aqui. Agradeço o pessoal da organização, professores Márcio, Cláudio, Flávio. Eu estou encantado com a cidade, só fico preocupado com quem gosta de andar de bicicleta, né, pessoal? Porque a coisa é meio complicada. Então aqui é um lugar para não se abrir uma bicicletaria, por exemplo, né? Mas é uma cidade linda, vocês estão de parabéns, viu? Deve ser bem gostoso morar aqui nessa região. Eu tenho uma apresentação um pouco diferente e ela vai durar, acho que um pouquinho mais de meia hora, 40 minutos, e tem um exercício que vocês precisam fazer, quer dizer, que eu gostaria que vocês fizessem, né? Não vale nota, nada disso, não, pessoal. Mas é importante que vocês consigam ver as imagens, né? Então, se não for incomodar muito, seria maravilhoso se vocês viessem um pouquinho mais perto e um pouquinho mais próximo ao telão. É possível isso, gente? Vocês podem mudar de lugar, virem se concentrarem mais desse lado do auditório? Pode? O pessoal lá do fundo não vai conseguir enxergar a imagem depois? Pode ser? Obrigado, viu? Pessoal, eu tenho uma filha de 3 anos e isso me deixa apavorado, pessoal, porque a gente está vendo as coisas caminharem para umas direções não previstas, né? E surgirem problemas não previstos. E problemas novos exigem soluções novas e isso leva um tempo, tá? Então a gente se vê diante de situações críticas, né, em algumas áreas, e eu queria compartilhar com vocês essas ideias e para isso montei essa apresentação aqui, que ela é mais um bate-papo, uma troca mesmo, do que uma mera exposição, né? Mas a questão da pedagogia, da educação sempre me preocupou. Eu sou professor no curso de pedagogia, sou, na verdade, uma espécie de pedagogo frustrado, viu, pessoal? Porque quando eu leio os autores e tal, eu penso, nossa, eu devia ter mergulhado nisso, na verdade. Mas eu fiz engenharia, fiz computação, fui para a área de tecnologia, e agora eu fico tentando virar o jogo, trabalhando com questões de educação e de pedagogia, tá? Então, eu queria começar mostrando para vocês uma imagem. É uma gravura medieval que mostra uma sala de aula tradicional, né? E aí você pode observar claramente aquilo que a gente observa nas nossas salas de aula. Você tem gente dormindo, você tem gente conversando, você tem gente paquerando, você tem gente totalmente alheia ao que está acontecendo e uma minoria apenas assistindo a aula. Então isso é medieval, tá? Isso não é novidade, a novidade não está aí. Isso sempre foi assim, tá? Você tem alunos e você tem estudantes dentro de um mesmo ambiente. Aqueles que estão na sala são alunos, aqueles que prestam atenção são estudantes, né? E aí, o que eu diria... Você pode me ajudar? Tá bom, pode trocar, por favor. O que é angustiante, pessoal, isso sem exagero da palavra, é que a gente está mais ou menos como esse cão semi-afundado do quadro do Goya. Não sei se vocês conhecem, mas é um quadro muito misterioso, né? Ninguém sabe o que o cachorrinho está fazendo nesse morro. Se ele está subindo esse monte de areia, se ele está escorregando, se ele está assustado com alguma coisa que ele tem à frente dele, né? Então esse quadro ele é um dos mistérios da obra do Goya, do século XVIII, tá? Então a gente, diante da tecnologia, diante de tudo que está acontecendo, eu acho que é uma boa analogia, assim, pelo menos os pais, né, as pessoas preocupadas, ou nós, independente disso, estarmos diante de algo que a gente não conhece e a gente não sabe se a gente está afundando, se a gente está subindo, o que tem pela frente, o que nos assusta, tá? Esse quadro, ele inclusive dizem que é um quadro inacabado do Goya, né? Mas é um mistério, uma das obras abertas do Goya, bem interessante. Então, o que eu vou falar com vocês é sobre inclusão digital, inclusão cultural, desafios para alunos e professores. A ideia, o roteiro da apresentação é esse. Eu começo falando de inovação em empresas, depois eu falo de projetos de inovação e inclusão em escolas, totalitarismo digital, uma reação que precisa ocorrer e, finalmente, experimentos que a gente pode fazer e um experimento que eu gostaria de fazer com vocês hoje aqui. Tá bom? Vamos lá? Primeiro passo, pessoal. Eu não sei se vocês sabiam, pouca gente sabia, eu só descobri essa semana, a função de leitor já foi uma profissão. Havia um profissional chamado leitor. Ele era um profissional encarregado de ler para os trabalhadores e mantê-los entretidos. A profissão era leitor. Ele lia
para as pessoas, numa época em que não havia rádio, numa época em que as condições de trabalho eram muito desfavoráveis, né? E ele distraía as pessoas. Olha que interessante, o leitor, uma profissão, né? Hoje está difícil achar leitor para qualquer coisa. Agora, leitor como profissão é demais, né? Vamos lá, por favor. O acendedor de lâmpadas é uma profissão que desapareceu, o famoso acendedor das lâmpadas de querosene nas ruas. A mudança da cultura, a mudança da tecnologia extinguiu esse profissional, digamos assim, né? Mas ele já existiu, acendedor de lâmpadas. Vamos lá. Havia também o carregador de troncos. Então imagine uma sociedade onde você não tem rodovia, você não tem ferrovia, você não tem embarcações, mas a madeira é necessária nos grandes centros urbanos, né, que começavam a serem criados, né? Então havia um profissional chamado carregador de troncos. Ele descia o rio, o grupo deles montado nos troncos, né, simplesmente para conseguir levar um conjunto de madeiras e um carregamento de madeiras e troncos, né, de um lugar para o outro, numa espécie de boiadeiro de troncos ou coisa desse gênero, né? Por favor. Então, quando a gente fala de inclusão digital, existe aqui muitas definições. Eu peguei a mais banal possível. A mais banal é aquela que a gente acha no Wikipedia, né, pessoal? Peguei a mais banal, que diz o seguinte: inclusão digital é o nome dado ao processo de democratização do acesso às tecnologias da informação, de forma a permitir a inserção de todos na sociedade da informação. Inserção de todos na sociedade da informação quer dizer o quê? É isso que a gente vai conversar um pouquinho. Então, um fato que é inescapável é que a tecnologia ela muda a cultura. E ela, às vezes, cria uma cultura nova, né? E quando ela afeta a cultura, ela muda a vida das pessoas. Então, a gente mudou a vida daquelas... Volta só um pouquinho. Ela mudou a vida daqueles profissionais que não existem mais, né? Mas ela mudou também, ela muda continuamente. E a tecnologia traz isso o tempo todo. Então, dê uma olhada na próxima imagem, por favor. Pode... você tinha a datilógrafa, né? Sumiu, a datilógrafa desapareceu, mas existia um saber da datilografia que se perdeu e que faz muita falta. Por exemplo, você tinha onde colocar a posição correta dos dedos em relação ao teclado do computador. O teclado da máquina de escrever é idêntico ao teclado do computador, só que ninguém mais faz curso de datilografia. Ou seja, todo mundo digita mais devagar e errado, e provoca lesões nas mãos com mais frequência, por exemplo, né? Havia cursos de datilografia em que a pessoa tinha que fazer o curso vendado, com os olhos vendados, com um pano preto sobre o teclado, etc. Então, quando a gente muda a cultura, ou quando a gente cria uma cultura nova, a gente ganha e perde. Nesse caso, a gente perdeu. Você não conhece ninguém que faça curso de digitação, ou talvez conheça algumas pessoas que fizeram a datilografia. Esses que fizeram, digitam melhor. Tá bom? Vamos lá. Vou falar um pouquinho desse cientista. E, aliás, pessoal, esse é um ponto importante da apresentação. Eu vou citar vários nomes de várias pessoas, vou apresentar para vocês várias pessoas, com a esperança de que esse contato com esses nomes provoque a curiosidade da parte de vocês. Tá bom? A apresentação em si, eu vou depois enviar ao professor Cláudio, a organização, então você não precisa se preocupar com em anotar coisas da apresentação, a menos que aquilo que eu diga não esteja na apresentação. Aí é a escolha sua anotar ou não. Tá? Mas o Polanyi, ele foi um cientista húngaro, quase ganhou o prêmio Nobel, amigo do Einstein, trocou cartas com Einstein, né? E ele fugiu da Hungria por conta da perseguição aos judeus e se mudou para os Estados Unidos. Nesse processo de perseguição, de desenvolver ciência, de criar soluções novas, né, no âmbito científico e sofrer pressões para que a ciência se encaminhasse para o lado militar, ele abandonou o fazer científico e se tornou um filósofo. E ele tem algumas ideias muito bonitas que pouca gente conhece. Vamos lá. Ele diz o seguinte, olha a frase como ela é quase ingênua, assim, aparentemente simples, né, e óbvia. Sabemos mais do que somos capazes de comunicar. A gente sabe mais do que aquilo que a gente é capaz de dizer. Em cima dessa ideia aparentemente simples, ele desenvolveu uma vida inteira de obras, livros e de filosofia, né? Então, se nós sabemos mais do que nós somos capazes de comunicar, isso muda muita coisa em relação ao ensino, em relação ao desenvolvimento das pessoas, em relação à tecnologia e assim por diante. Tá? Ele dizia que todo mundo tem um conhecimento pessoal. O conhecimento pessoal, ele não vai para os livros, ele não vai para os filmes, ele não vai para as aulas. O conhecimento pessoal, ele fica internalizado na pessoa e ele emerge numa situação muito específica, né? Então,
Por favor. Ele dizia o seguinte, bom, qual a influência do Polanyi na educação? Por exemplo, a ideia de conhecimento na ação ou reflexão na ação. É um clássico da área educacional, né? Se você pegar o livro do Schon e olhar a bibliografia do Schon, ele cita Polanyi. Então, aquilo que se fala, o professor tem os seus saberes, que ele traz dele, da vida dele, etc. Isso é uma derivação das ideias do próprio Polanyi, né? A ideia de que existe um currículo oculto, coisas que os alunos aprendem sem serem ensinados. Isso é muito bonito porque põe em xeque muita coisa que está acontecendo hoje em termos de educação. Por exemplo, a gente achar que tem que ensinar tudo para as pessoas. Não, dá para ensinar? Dá, então vamos ensinar. É uma ideia que ele desmente, né? Vamos lá, por favor. Então, por exemplo, né, eu não consigo explicar o conhecimento pessoal e ele está ligado à minha intuição, aos meus valores. Então, por exemplo, ao andar de bicicleta, não adianta alguém te ensinar a andar de bicicleta, você vai ter que andar. Vai ter que cair para aprender, né? Você reconhecer um rosto na multidão, é o exemplo que ele usava, né? Você não ensina alguém a reconhecer um rosto na multidão. Só a experiência pode ensinar uma série de coisas importantes na vida da gente, não é isso? E ele dizia também, e essa é a palavra-chave, que aquela relação entre mestre e aprendiz, que é muito forte na filosofia oriental, ela é altamente inspiradora. O aprendiz aprende com o mestre, mesmo que eles não conversem. Mesmo que eles não dialoguem. É um aprendizado pela experiência compartilhada. Por exemplo, mestre e aprendiz no alto da montanha, olhando a paisagem, e isso significa coisas bem importantes que a gente não consegue dizer aqui, porque tem algo, digamos, não externalizável nisso, tá? Então isso são ideias do Polanyi. Aí, autores da área de gestão, não à toa autores orientais, né? Da área de gestão de empresas, pensaram o seguinte, o Polanyi, ele desenvolve mecanismos do pensar novo, né, do aprendizado sem externalização, que pode ser a semente para uma teoria da inovação. Então eles simplesmente escreveram o livro mais importante de gestão da década de 90. Né? É um livro que é quase que uma teoria da inovação, uma coisa que ainda é nova, mas que eles ajudaram a deflagrar. A gente vai ver a relação disso com a educação daqui a pouco. Vamos lá. Então, o que eles fizeram, pessoal? Eles estudaram processos nas empresas, inúmeras empresas, e descobriram o seguinte: qualquer um pode ser inovador. O professor pode ser inovador. O aluno pode ser inovador. Lembra que a gente está falando de inclusão digital, certo, gente? A gente está falando de inclusão cultural e digital. Então, todos podem ser inovadores. Outra ideia que está no livro, né? Você não precisa da tecnologia para ser inovador. Aliás, normalmente, nós somos muito mais conservadores quando a gente está de posse da tecnologia às cegas. Eu vou mostrar isso para vocês melhor daqui a pouco. Outra ideia importante: você não controla conhecimento novo. Conhecimento não dá para ser controlado. Então, por exemplo, se você coloca a internet no quarto da sua filha, do seu filho, esqueça que vai ter algum controle, viu? Ah, mas eu coloquei os filtros, não pode acessar alguns sites. Esqueça, isso é tudo bobagem. Conhecimento novo, aquilo que entra por uma tecnologia nova, não pode ser controlado, tá? Outra coisa que ele diz, você não tem que falar as ideias elas vão fluir de dentro de você, até um ponto em que você vai escrever alguma coisa, fazer um desenho, que escrever você não consegue, né? Mas você consegue intuir uma ideia nova. Lembre-se, eu estou falando de inclusão digital, tá? A gente vai convergir tudo daqui a pouco. E existem formas diferentes de conhecimento. Quando você transforma um conhecimento em outro, aí você tem uma fagulha de novidade, que, repito, não depende da tecnologia. Pode ir, por favor. Bom, isso você encontra essa figura na psicologia, né? Ela é muito comum, é uma figura que representa dois tipos de conhecimento que existem dentro das pessoas. Um conhecimento declarável, que é a parte da superfície do iceberg, né? E um conhecimento submerso, que é um conhecimento interiorizado. Tinha alguma coisa na minha avó era uma sábia. Eu não sei explicar porquê, mas aquela mulher era incrível, só que nunca estudou. Puxa, talvez se ela tivesse estudado, ela não teria sido tão sábia, né? A sabedoria não tem nada a ver com escolaridade, né, pessoal? É isso que ele bate sempre na tecla, né? O conhecimento que você traz com você, por exemplo, alguém passa mal aqui nessa sala agora, não vai acontecer, né? Mas se acontecer, se alguém vai agir, você concorda ou não? E essa pessoa pode não estar preparada formalmente para isso, mas ela é capaz de agir. Isso é o giro do conhecimento tácito para o conhecimento explícito, né? Que faz a pessoa agir.
Tá? E o Nonaka e o Takeuchi disseram o seguinte, olha, a mesma coisa acontece em qualquer organização. Tem gente que não diz, mas que é muito criativa. As pessoas não sabem que ela é criativa. Eu tive uma experiência no colégio, sempre estudei em colégio público, né? E hoje eu visito muitas escolas, adoro conversar com professores e tal, e fico sonhando, né? Puxa, vai aparecer professor aqui para orientar da escola pública, né? A gente adora isso. Só que tem um problema, né? Quando você orienta alunos de escola pública para fazer professores de mestrado e doutorado, a primeira coisa que eles fazem quando terminam o mestrado e doutorado é vazar da escola pública. Então a gente tem um paradoxo assim, né? na orientação dos alunos que é muito perturbador. Mas vamos lá, eu preciso conversar mais com professores. Por isso que estar aqui é um prazer para mim, né? Não, volta um pouquinho, por favor. Então, vamos lá. Então, existe um conceito novo, a criação de um conceito novo, que poderia ser a raiz da inclusão digital. Tá? E não usar computador à torta e direito. É isso que eu queria chamar a atenção. Vamos lá. Vamos lá. Então, dentro da Kodak, da Canon, da Honda, todas as grandes empresas japonesas, o Nonaka Takeuchi estudou inúmeros processos de inovação e encontrou padrões. Isso aqui sempre acontece. Quando isso aqui não acontece, não dá certo. Quando aquilo acontece, aí funciona. Aí ele explica, por exemplo, por que a Canon fracassou, a Kodak é uma empresa falida, né? Por que a Canon é uma empresa semi-falida, por que a Honda continua se mantendo, etc. e tal. Dá para encontrar padrões no sucesso ou no fracasso dessas empresas japonesas, né? Mas vale para empresas do mundo todo. Pode tocar, por favor. Aí o que ele fez? Ele listou os padrões. Aí o que eu fiz na minha tese, né, de doutorado? Eu peguei os mesmos padrões e pensei, puxa, eu vou usar isso na escola. Se ele consegue olhar aquilo que dá certo ou dá errado em processos de inovação em empresas, talvez projetos de inclusão digital nas escolas pudessem se servir dos mesmos parâmetros, né? São organizações, não são empresas, mas são organizações de pessoas com um objetivo em comum, né? Por favor. Com isso, aparecem as oportunidades de projetos de inovação. São fotos de moradores dessas regiões, né? Uma baita enchente no município de Montemor, próximo a Campinas. O descobrimento de um sítio arqueológico na mesma região. Um aterro sanitário abandonado e um baita desastre, né, no meio da cidade. Todas essas questões que são cotidianas, que existem em todas as cidades, são deflagradoras de projetos de inclusão digital. Agora, como é que a gente implementa isso? Como é que a gente sabe se as coisas funcionam ou não? Ou tem mais chance de funcionar ou não? Pode tocar, por favor. Pode clicar. Então, eu vou pegar, pode apresentar os 10 itens. Então, existem 10 fatores, pessoal, associados a processos de inclusão digital em escolas, pelo menos no trabalho que eu levei 5 anos, né, para desenvolver. Existe uma intenção, por exemplo, se o diretor da escola não apoia a inclusão digital inovadora, ela não vai acontecer. A intenção do diretor da escola. Se você quer fazer ter uma iniciativa inovadora, ela vai esbarrar numa intenção geral, não pode ser só sua. Se for só sua, nem tudo está perdido, mas você tem que conquistar um espaço maior para aquilo dar certo. Outro exemplo, contexto. Você tem que ter um ambiente favorecedor disso. Se você não tiver um ambiente, não vai dar certo. Terceiro ponto, flutuação e caos. Caos é alguma coisa assim. Mas espera aí, por que a gente faz isso? Por que a gente sempre fez desse jeito? Por que tem que ter 2 provas? Por que os alunos têm que aprender matemática sentados? Por que a gente não pode levar os alunos para a quadra? Mas isso vai virar um caos. Né? Ótimo, é um caos criativo. Esse caos é que vai te deixar enxergar coisas de inclusão digital significativas. Né? Outro fator, autonomia. Professores têm que ter autonomia. A autonomia do professor é uma coisa cara demais, pessoal. A autonomia do professor é algo sagrado, digamos assim. Né? Quando o professor perde autonomia, e muitas vezes ele perde sem saber, ele está se pauperizando profissionalmente e como muitas vezes como ideal de vida. Né? Eu posso dar vários exemplos disso, mas vou me ater para a gente não perder, não avançar no tempo. A visão, você tem que criar uma visão, propagar essa visão, as pessoas têm que conversar sobre o projeto, isso de uma forma muito especial. Redundância e variedade. Eu tenho que me colocar... eu sou professor de literatura. Não, hoje eu vou dar aula de matemática. Eu sou professor de geografia. Hoje eu vou dar aula de desenho. Isso tem que acontecer, ou poderia acontecer na escola, para a gente propiciar o ambiente para a inclusão digital.
globalizar o conhecimento. Puxa, aquele professor fabuloso que se aposentou, e aliás, esse é um exemplo bonito, né? E aí eu estava falando antes, eu tive um professor maravilhoso, deu aula para minha irmã, para o meu irmão, a gente tem diferença de 7 anos de idade de um para o outro, e quando chegou a minha vez dele dar aula, ele se aposentou, ele deu aula 2 meses e se aposentou. E aí veio um professor substituto e disse o seguinte, olha, eu vou continuar digamos, a saga do professor Sérgio, porque ele deixou comigo todos os cadernos de aula, todas as anotações, todas as experiências de aula. Gente, vocês acham que a mágica continua acontecendo com outro professor? Não! Está vendo por que a ideia do Polanyi é verdadeira? Aquele professor que se aposentou, ele tinha um conhecimento pessoal que foi com ele. Concorda? E que vai mesmo, não adianta. Pega a receita de bolo da sua avó, reproduza a mesma receita, não é o mesmo gosto, não fica tão bom quanto ficava na época em que ela fazia, ou quando ela faz, né? Essa é a ideia que a gente tem que levar para a educação. E existem sempre barreiras individuais e organizacionais para tudo. Esteja preparado e pense que o que você está fazendo é um projeto. Ou seja, inclusão digital não é levar a meninada para o laboratório de informática ou uma aula. Isso não é inclusão digital. Isso é perder tempo. Você tem que ter um projeto, alguma coisa grande por trás que tome muito mais compromisso, né? Vamos lá. Então, de posse dessas ideias, a gente criou uma régua de inovação e aí para cada projeto eu aplico a regra. Então, por exemplo, eu descobri uma dissertação de mestrado da UNB em que o professor de matemática aboliu prova. Não tem prova. Ele deu um semestre de aula sem dar prova para os alunos e apresentou isso como um projeto de inovação. Certamente é um projeto de inovação. Você pega os 10 parâmetros e começa a considerar. Havia intenção da diretoria, havia um contexto apropriado, o professor tinha autonomia, houve redundância e variedade, e aí você começa a perceber que, de fato, esses padrões funcionam nos projetos de inovação. De fato, eles funcionam. Se você aplica uma regra, um procedimento como esse, você sabe que no ano que vem aquele projeto que sempre dá certo vai ficar melhor ainda. Ou aquele que não deu certo pode dar certo da próxima vez, porque você tem parâmetros para calcular isso, né? Vamos lá. Aí a gente... Pode seguir, por favor. Então eu tenho a régua, eu planejo um procedimento aí de inclusão digital, executo em escolas, ou avalio aquele que já existiu. Com base nesses padrões eu tenho uma capacidade de análise de projetos de inclusão. Pode ir, por favor. Então, eu volto. Opa! Teve uma enchente danada no município tal. Vamos transformar isso num projeto de inclusão digital? Vamos. Como é que a gente começa? Pegue aquele conjunto de parâmetros e comece a trabalhar com eles. Quando as coisas não dão certo, porque as barreiras são muito fortes, você também tem chance de marcar isso naquela regra que eu falei para você. É lógico que as coisas nunca são perfeitas, né? Dá uma olhada no projeto de 1 ano e meio que a gente fez no município próximo a Campinas. Pode trocar, por favor. Pode trocar. Olha aí. Intenção da direção era forte, mas não era total. Contexto, péssimo. Por que o contexto era péssimo? Primeira reunião com os professores, 20 professores. Segunda reunião, 8 professores. Conversa entre os professores. E projeto em educação, a gente tem que estar preparado para cair e levantar de novo, né, pessoal? Cair e levantar é assim, tá certo? É que nem aquela musiquinha de cair e levantar, só que aqui você está trabalhando com professores, né? Visão de mudança, muito difícil. Autonomia dos professores, não consegui medir. Não consegui medir, então não mexi lá. Barreiras individuais e organização. Havia. Gerir conversações, não consegui. Gerir projeto, olha, a duras penas. Então, esse foi o resultado, né? Vamos lá. Bom, essa é a primeira parte. Então, se você está interessado em inclusão digital, você tem que entender, eu acho, né? Tudo eu acho, né? Eu acho com base nas leituras, pesquisas e tal, mas eu não sou o dono da verdade, apenas um ponto de vista, né? Você tem que estar preparado para a complexidade disso. Não é levar computador para as crianças ou as crianças até o computador. Por que eu gosto dessa imagem, pessoal? Porque essa imagem é o buraco negro em que se transformou a nossa vida. Quem está sendo tragado para dentro desse buraco negro? Nós e os nossos alunos e aqueles meninos que estão aí fora, né? Por quê? Porque o tempo todo a gente está distraído e perdendo tempo em redes sociais, em mecanismos de troca de mensagens volta, por favor, automáticas, né? E fazendo vídeo para qualquer coisa. Isso, pessoal, não é inclusão digital, isso é totalitarismo. Isso aí é você cair na rede sem perceber. Isso daí é você ser uma vítima da pior espécie, porque é aquela que não sabe que é vítima.
E isso está chegando nas escolas. Aí que eu chamo a atenção de vocês, que inclusão digital implica, né, ou depende de uma inclusão cultural. A gente tem que mudar essa cultura de que usar computador está incluído digitalmente. Eu vou mostrar mais para vocês porque. Troca um pouquinho. Você não pode dizer que só porque as pessoas estão usando, você tem que usar. No passado, houve uma tragédia social chamada talidomida. Vocês ouviram falar disso, pessoal? Muitos acho que já ouviram. Era um medicamento para evitar dores de gravidez, né? Enjoo, mal-estar das grávidas, né? Todo mundo usava. Isso foi uma catástrofe, né? Foi um desastre. Isso estragou uma geração inteira, assim, quase uma geração inteira de pessoas que até hoje estão com deformidades e tal por conta desse medicamento, porque as pessoas usavam, porque todo mundo estava usando. Então, eu estou falando de rede social, estou falando de Facebook, sim, estou falando de Google, sim, estou falando desse totalitarismo, pessoal, que é uma espécie de talidomida que está tomando conta das nossas vidas, sem que a gente se dê conta. Vamos lá, vamos mais em frente. Vamos lá, gigantes do totalitarismo, Facebook e Google, eles são o gênio que saiu da lâmpada. Depois que o gênio sai da lâmpada, você não consegue mais colocá-lo de volta. Já saiu mesmo, agora eu vou pedir tudo. Só que eu pergunto para você, existe almoço de graça, pessoal? Elas são boazinhas, assim, tudo isso é numa boa, tudo isso é para favorecer? Claro que não. Quando uma vez o professor falou assim para mim, mas dá para usar o Facebook na educação? Dá, assim como dá para abrir uma bicicletaria aqui em Diamantina. Você pode abrir sim. Quem sabe tem público, vai dar certo, mas não é o lugar para isso, pessoal. Vai abrir a bicicletaria em outro lugar. A mesma coisa, né, se diz com o Google. Essas empresas são perigosas. Metade do metade do PIB brasileiro já corresponde ao poder econômico do Facebook. Algumas bilhões de pessoas são usuárias do sistema do mais da metade da população mundial. Então, a escola, né, os professores, eu acho, né, e alguns autores também, que eles são uma trincheira de defesa, né? Alguma coisa tem que ser feita pelos professores. Se nós continuarmos a fazer nada, essas empresas vão fazer tudo. A inclusão digital tem que ser acompanhada por outro tipo de inclusão, tá certo? É isso que eu queria chamar a atenção de vocês. Vamos lá. Pode trocar, por favor. Aí volta um pouquinho. Eu vou apresentar alguns nomes de autores que vale a pena conhecer e que, infelizmente, são ilustres desconhecidos no Brasil, tá certo? Aliás, no Brasil é assim, né? Você fala mal, você vai para a televisão, critica a televisão, nunca mais você aparece na televisão, tá? Você vai para a internet, critica a internet, nunca mais você aparece na internet. Eu posso dar vários exemplos disso. Uma psicanalista famosa criticava as propagandas de TV para criança. Maria Rita Kell, bem famosa. Desapareceu da internet, desapareceu do UOL, não escreve mais. Tem muitos exemplos disso, né? Só que a gente não percebe. E quem são as referências para os alunos? Referências para os alunos é jogador de futebol, que nunca estudaram, que tem um parâmetro, ou que pouco estudaram, na maioria, né? Mas que são pouco úteis para os alunos. E a mesma coisa para os professores. Então, a gente precisa ter referências, tá certo? Referências contemporâneas, né? Então, está aqui digamos, um ativista da causa, tá certo? Ele tem um livro chamado Atirando Pedras no Ônibus da Google. Sabe o que ele fala nesse livro? A Google criou, em São Francisco, um bairro, alugou, digamos assim, residências para funcionários da Google, né? Só que era um bairro antigo, tradicional, moradores ali de muito tempo, etc. Aí diariamente vinha o ônibus da Google para buscar essas pessoas desse vilarejo para levar até Palo Alto, se não me engano, que é a sede da Google, né? O que aconteceu com a população daquela localidade? Os aluguéis aumentaram, os preços de tudo aumentou, a alimentação ficou muito mais cara, o bairro ficou muito mais perigoso, tá certo? Aí, quando o ônibus da Google encostava para os funcionários da Google subir, eles começaram a atirar pedras no ônibus, pessoal. Então, esse negócio de atirar pedras no ônibus da Google significa o seguinte: para esse gigante, enquanto é tempo, porque ele está mais destruindo do que construindo, na maior parte das vezes. Essa é a ideia dele. Vamos lá, pode trocar, por favor. Outro autor importantíssimo, né? Jaron Lanier, também pouco conhecido no Brasil, ele diz o seguinte: olha, cuidado, hein? Não dá para transformar tudo em programa de computador. Se a gente acha bonito e bate palma para programa de computador que faz qualquer coisa,
você daqui a pouco está transformando pessoas em máquinas e não vai saber mais a importância da humanidade. Você vai perder o senso de humanidade. É para isso que a gente está caminhando, segundo esse autor. A gente caminha para uma espécie de, digamos, algo pior do que o Holocausto, vamos dizer assim. Porque o Holocausto matou 6 milhões, será que pode haver algo pior do que isso? A gente está arriscado a matar muito mais gente, tá certo? Matar a humanidade dessas pessoas, né? E aí eu lembro do Polanyi quando ele diz o seguinte: há coisas que não são declaráveis, portanto não são algoritmizáveis. Portanto, você não consegue fazer um programa de computador que imite o comportamento de uma pessoa. Por mais que os cientistas da computação e os vendedores de tecnologia digam que é possível. Então, quando você vê um robozinho dançando, pense que isso é uma forma de manipulação para transformar as pessoas cada vez mais em presas de ideologias, né, por meio das quais as pessoas valerão cada vez menos. Essa é a ideia dele, né? Outro autor importante que eu queria chamar a atenção, essa é uma brasileira, professora fabulosa, ela tem mais de 80 anos, é uma referência na área de tecnologia educacional, professora da Federal do Rio Grande do Sul. Ela, assim, você tem que conhecer, assim, são nomes assim muito importantes, né? Olha o que ela diz, por exemplo. Aí eu separei algumas falas dela. Pode tocar. No Brasil e no mundo, inúmeros trabalhos apontam a ineficácia de se investir em computadores nas escolas. São 30 anos de investimento de computador nas escolas. Ninguém está escrevendo melhor, ninguém está pensando melhor, ninguém avançou. 30 anos, ela que está dizendo. Tá certo? Computadores como, o computador é ótimo, como mais um recurso para o professor. Esse é um argumento falacioso. O computador não tem que ser mais um recurso. O computador tem que ser uma coisa diferente do que você já faz, né? Outra coisa que ela diz: os professores sempre querem receitas prontas. Pena que não existe receita pronta, né? A coisa é muito mais complicada. Outra coisa que ela diz: computador, se você faz alguma coisa bem com lousa e giz, continua fazendo com lousa e giz. Você não precisa do computador para fazer aquilo que você já faz bem usando lápis e papel. Isso é muito interessante, né? Meus alunos usam computador para pesquisar na internet. Caramba, para com isso. O que pesquisar na internet? Pesquisar na internet de que jeito? Você definiu o que é pesquisa? Você criou algum parâmetro? Você deu algum objetivo? Então, essa senhora, pode voltar um pouquinho, chamada Leia Fagundes, ela é totalmente a favor da inclusão digital, mas não colocar computadores de forma indiscriminada na mão de alunos e professores, né? A gente não tem muito tempo para desenvolver isso. Pode tocar, por favor. Vamos lá. Bom, aí eu queria apresentar para vocês um sociólogo americano que tem uma ideia linda, algumas ideias muito importantes, né? Olha o que ele está dizendo nessa frase aqui, a frase dele, mais ou menos o seguinte, no inglês, mal traduzido, né? Se os pais querem preservar a infância das suas próprias crianças, né? Se os pais querem preservar a infância das suas próprias crianças, eles devem entender o fato de serem pais, né, como um ato de rebelião contra a cultura. Então eu vou regular o uso da internet. Isso é papel de pai. Eu vou regular o uso da televisão. Isso é papel de pai. Mas todo mundo está usando. Efeito talidomídio. Mas é a cultura dos jovens. Puxa, mas é uma cultura que você tem que evitar. Essa cultura não necessariamente é a dos jovens. Essa dos jovens que amanhã não terão emprego, não terão oportunidades de trabalho. E não percebem isso, porque eles ficam 3, 4 horas perdendo absolutamente tempo nas redes sociais. Essas são ideias dele, né? Pode ir para frente, por favor. E ele faz 6 perguntas. Essas 6 perguntas, eu adoro, sempre nas aulas de pós-graduação, a gente explora, né, e elas são profundas, né? Você vai colocar computador, você vai fazer inclusão digital. Primeira pergunta: que problema você vai resolver? Segunda pergunta: de quem é o problema? Quem é prejudicada com essa solução? Pessoal, pense na lousa digital. De quem é o problema que a lousa digital está resolvendo? De quem é o problema que colocar os livros na forma de sites, né, ou de e-books, que problema você está resolvendo? É o problema da leitura? Eu acho que não, porque ler na tela do computador é muito mais desconfortável do que ler em papel. Em papel a gente consegue ficar horas lendo, né? Na tela do computador você lê 5 minutos. Sabe por quê? Pela mesma razão que a gente consegue olhar para a lua e não consegue olhar para o sol. O sol emite luz. A tela do computador emite luz. Isso é desconfortável e ruim para a nossa visão. Agora, a lua ou o papel refletem a luz. A gente consegue ficar olhando para ela. Então, quando você troca um livro por um e-book, você está
de certa forma, destruindo um conforto que você tinha anteriormente, e as pessoas não se dão conta disso, né? Isso em vários âmbitos, viu, da inclusão digital. Pode ir, por favor. Outras 3 perguntas. Que novos problemas são criados se a gente resolve esse problema? Por exemplo, encho a escola de computadores. Professores não têm aumento salarial. O professor tem mais trabalho e não tem nenhum tipo de reclassificação. Né? Que pessoas e instituições adquirem especial poder político e econômico em razão dessa mudança tecnológica. Alguém está ficando mais poderoso. Quem que é? Sexta, que mudanças de linguagem estão sendo forçadas? Né? Isso é bem interessante. Quando você muda a linguagem, você muda a forma como as pessoas pensam. Não é só um registro, um código. Por exemplo, comunidade, a ideia de comunidade. Pensa uma comunidade dos moradores aqui do centro histórico de Diamantino. Você fez uma imagem. Pensa numa comunidade de usuários de um fórum, ou de um site, ou do próprio Facebook. É completamente diferente, né? Então, quando você começa a chamar grupo de pessoas de comunidade, você está mudando a linguagem. E ao mudar a linguagem, você está afetando outras áreas sem perceber também. Tá? Esse autor ele é um sociólogo, mas da área de literatura, de letras. Né? Vamos lá. Agora, esse é o ponto mais importante, pessoal. O porquê. Você tem que saber o porquê, né? Você vai fazer inclusão digital. Na sua casa, na sua vida. Então vamos lá, algumas perguntinhas. Por que você vai dar o celular para uma criança? Que problema você está resolvendo? O problema de quem que é? Que outros problemas você vai gerar? Outro dia, numa escola particular, uma professora disse assim para mim: a gente tem aluno aqui com 7 anos usando o celular. Aí eu perguntei para ele: por que você está usando o celular? Ele falou assim para mim: é porque às vezes na cantina, né, eu fico com saudade da minha mãe, aí eu ligo para ela. Às vezes eu fico jogando bola depois da aula, aí eu quero avisar. Tudo que você não precisaria, tá certo? A gente teve gerações e gerações e gerações sem o celular, desenvolvemos profissões, aliás, construímos uma civilização sem celular, tá certo? Outra pergunta: por que a escola precisa de lousa? Por que trocar livro por apostila? Quando você tira livro e coloca a apostila no lugar, a autonomia do professor é abafada. Né? A capacidade do aluno de ler e escrever são cognições que tendem a desaparecer. Está tudo pronto, o aluno não vai na aula, ele sabe o que aconteceu. Por que os alunos escrevem mal e leem pior, pessoal, do que jamais leram ou escreveram historicamente falando? Não sei o que estou dizendo, tá? Estou reproduzindo. Né? Uma das razões é o efeito da esfera digital. Você lê pouco, lê rápido, lê de forma fragmentada. Né? Você escreve pouco, de forma fragmentada. Por que ter internet na sala de aula? Por que usar? Então, se você tem as respostas, aí você está apto a entrar na inclusão, digamos, de uma forma segura, né? no âmbito da inclusão digital. Vamos lá. Estou acabando, viu, pessoal? Aqui uma experiência bem engraçada, assim, de professores, né? Todo mundo conhece o Twitter. O Twitter é um microblog. Você escreve 140 caracteres e as pessoas seguem você e aí o Trump tem milhões de seguidores, os artistas têm milhares de seguidores, etc. e tal. Aí um pessoal da área de letras e literatura resolveu usar o Twitter para trabalhar com literatura. Então eles fizeram o seguinte: vamos pegar obras da literatura e vamos transformá-la numa mensagem do Twitter. 140 caracteres. Aí eles fizeram o que eles chamam de Twitter Tour. Né? Olha o exemplo aqui. O Hamlet. O Hamlet em 140 caracteres, pessoal. Olha só. Mais ou menos o seguinte: meu pai se foi e ninguém se importa comigo. Minha mãe disse para eu parar de me vestir de preto. Parem de tentar me controlar. Eu não me conformo. Puxa, mas eu estou tão triste em saber que a Ofélia é tão bela. Uma aparição, surge um fantasma, né, um espectro. Puxa, isso pegou pesado agora. Por que o Cláudio está me chamando de novo? Você não é meu pai verdadeiro. Você matou o meu pai verdadeiro. Eu não sei se vocês perceberam, né? Eu não tenho muito veia humorística, mas é uma brincadeira, né, pessoal? É uma brincadeira com o livro, mas é uma brincadeira interessante. Você pega um clássico da literatura, transforma em 140 caracteres e vê o que acontece. Bom, pessoas da literatura fizeram isso, né? Olha o que acontece. Pode trocar, por favor. Olha que eles lançaram um livro, que eu tenho um livro maravilhoso, engraçadíssimo. Olha que eles escreveram, o autor do livro, apavorado. Lembra do gênio que saiu da lâmpada, tá bom? Olha que ele escreveu. Existe alguma incompreensão sobre esse livro. Tem sido dito que ele é para educar pessoas.
mas você não pode dar uma aula de inglês com esse livro. Você não pode fazer isso. O humor, ele é fortalecido quando a pessoa conhece o trabalho. Ou seja, a historinha é engraçada para quem lê o livro. Agora, virou ferramenta para ser usada na sala de aula, o que é uma aberração. Então, quando a gente mexe com tecnologia e educação, a gente está mexendo com fio desencapado, pessoal. O gênio sai da lâmpada e não volta mais. Tem que entrar pela mão dos professores de alguma outra maneira, e não simplesmente botar para rodar. Pode avançar, por favor. Bom, segundo o Fórum Econômico Mundial, 2020, o que se espera dos cidadãos antenados e bem situados, né? Se espera resolução de problemas complexos, pensamento crítico, criatividade, gestão de pessoas, inteligência emocional, negociação, flexibilidade cognitiva. Eu pergunto para você, os alunos estão desenvolvendo isso com o Facebook, pessoal? Estão desenvolvendo isso com o WhatsApp? Os alunos estão desenvolvendo isso na escola? Eu me arrisco a dizer que sim. Pelo menos em parte eles estão conseguindo. Tá? Agora, olha como a gente está passando longe, né? E é um relatório seríssimo, né? Do Fórum Econômico Mundial. A gente está incluindo digitalmente os alunos para nada, porque não vai atender a expectativa, que é um consenso mundial sobre o que se espera das pessoas daqui a 3 ou 4 anos. Olha que judiação, que crime, né, a gente comete contra a humanidade, se você for pensar. São pessoas que vão estar deslocadas, que não vão ter real acesso aos meios, né, de produção, etc. E tal. Então, serão excluídas e sem perceberem. Né? Vamos lá, agora acabando mesmo. Então, a gente tem que criar inclusão cultural, pessoal, para haver inclusão digital. Então, eu não tenho o segredo, eu tenho só algumas hipóteses, né? Primeiro, ser a exceção. Vou fazer diferente. Puxa, vamos tentar fazer diferente. Vamos tentar a diferença. Né? Os alunos têm que ler. Eles têm que ler mais do que eles leem hoje. Outra ideia, quando o digital substitui o analógico, a gente está perdendo tempo. Por exemplo, na área de EAD, não, as aulas serão todas ao vivo para o aluno. Não, se a aula é ao vivo, então você não precisa ter o EAD. Porque a aula é ao vivo. Se você criar uma cultura de que aulas EAD tem que ser ao vivo, então você está tirando emprego de professor. De novo, quem você está afetando, quem você está favorecendo, que novos problemas você está gerando, etc, etc, etc. Né? Tudo isso é muito sério. E a gente tem que pensar nisso de uma forma, sob outro ângulo. Né? Aí eu queria... Pode ir, por favor. Então, experimentos mentais. Então, perguntar para o aluno, fazer boas perguntas. Né? Eu tenho uma perguntinha que eu queria que você fizesse para os teus alunos na segunda-feira. A pergunta é a seguinte, só faz essa pergunta. Você consegue ver a lua durante o dia? Dá para ver a lua durante o dia? Eu gostaria muito que você contasse quantos respondem afirmativamente e quantos respondem negativamente. Você vai se surpreender com a resposta, pessoal. Tá? É impressionante como as tecnologias estão deixando as pessoas nas telas, né? E não ao ar livre, elas não olham para o espaço, não olham ao redor, etc. e tal. Na coordenação é muito engraçado. Às vezes senta um aluno na minha frente e eu pergunto assim, e aí, o que você... E aí? Ele não responde nada. Mas e aí? Aí eu vejo que ele está meio constrangido. Mas e aí? Aí eu estou lá trabalhando. Está tudo bem? Ele não tem com quem conversar. Ele sentou na minha frente para eu conversar com ele. Falei, aconteceu um negócio e tal. Aí você entra no Facebook do rapaz, está cheio de amigos e tal e coisa. Eles não têm amigos nenhum. Os alunos estão absolutamente solitários, pessoal. Aí a gente ouve falar de baleia azul, a gente ouve falar de todas essas tragédias. Né? Lá em Campinas tem 3 casos de baleia azul. As escolas escondem isso como se fosse uma coisa assim fortíssima que está acontecendo nas escolas em Campinas. 3 escolas, houve casos, né, de tentativas de suicídio de adolescentes que foram ocultados, tá certo? Mas e se o professor perguntar, se o homem desaparecesse da Terra, o que muda no planeta? Se a gente trocasse, se os carros voassem, estaria resolvido o problema de mobilidade urbana? A gente não tem a resposta, mas quando os alunos se propõem a pensar nisso, aí a gente tem
inclusão digital. Aí eles vão pesquisar, vão projetar, vão fazer desenhos. Eu vou projetar um carro voador aqui no computador. Mas espera aí, como é que vai ser o semáforo do carro voador? Como é que eu vou fazer o controle de tráfego, etc. e tal. Aí sim, aí começa a valer a pena. Aí você está trabalhando com raciocínio de alto nível, solução de problemas, criatividade, etc. e tal. Vamos para frente. Bom, e aí finalmente, né, as coisas deveriam... Esse slide já foi, viu? Pode trocar? Acabou, né? Vai. Então tá bom, obrigado. Estou meio aflito aqui. Então, pessoal, computador não ensina, mas ele controla. Tá? Ele não deveria controlar, mas ele ensina. E quando ele ensina, ele concorre com o professor. Tá? Computador ensina sim. E a chance do professor sumir do mapa é real. Assim como a chance do motorista de caminhão sumir do mapa é real. Ou você vai dizer que não? É real, sim. Eu pensei em trazer umas artigos e fotos, né, de experiências na Coreia com robôs professores, mas eu achei, não, a coisa vai ficar muito tensa, assim, não vou trazer. Mas já está acontecendo. Como é que a gente se livra dos robôs professores? Fazendo aquilo que as máquinas não conseguem fazer. Você não pode concorrer com máquina. Se você concorrer, você perde. Se você estiver só mostrando o slide ou repetindo o que está na apostila, você faz aquilo que uma máquina faria. Agora, se você faz perguntas diferentes, transforma a queda de uma árvore num projeto educacional na sua escola, aí o robô não faz, aí você está se livrando. É a tua manutenção, a tua sobrevivência. Tudo são números, para a máquina tudo são números. São programas e são comparações. Se você faz algo criativo, diferente, aí a máquina não consegue fazer. Aí você sobrevive, né? E aí você valoriza as pessoas e a si mesmo, né? Bom, pode avançar, eu acho que eu vou pular um pouquinho essa parte. Um caminho que eu sugeriria, né, é você testar algumas coisas diferentes. Eu vou conseguir dar um exemplo só. Agora, quando você planeja uma aula diferente, talvez a inclusão digital pudesse começar assim. Eu vou planejar uma aula diferente, né? Vamos lá. E eu vou fazer isso acontecer antes, para os alunos trabalharem antes de virem para a aula, dentro de um conceito que eu se chama, né, de aula invertida. Isso talvez seja uma oportunidade. Vamos lá. Ou depois de uma aula. Mas, afinal de contas, o que eu posso fazer na prática, né? Vamos lá. Existem trocentas ferramentas para a inclusão digital. 200 mil ferramentas. Essa foi um apanhado que eu fiz assim rapidamente. Tudo isso, você vai ter tempo para fazer tudo isso? Você tem disponibilidade? Você tem até mesmo interesse, né, de imediato para fazer isso? Não. Então eu vou só sugerir uma coisa, só uma ferramentinha para você começar. Tá bom? Só uma ferramenta para você começar. E não vai dar trabalho nenhum. Você vai tentar depois no computador, mas antes eu vou chamar a sua atenção. Vamos lá. Eu faço uma pergunta para você. Eu tenho duas dunas aqui. Qual duna? Elas são organizadas no tempo, situadas no tempo, com uma diferença de 7 anos. São fotos reais, tá? São duas fotos reais de duas dunas. Você é capaz de dizer qual ocorreu primeiro? Se você souber qual ocorreu primeiro, óbvio que você sabe que ocorreu depois. Né? Mas qual é a ordem delas? Qual ocorreu primeiro? Gente, você tem que olhar para a imagem, olhar e olhar. É mais ou menos como olhar para aquele quadro do Goya que eu falei para você. Se você não presta atenção, é a cabeça de um cachorrinho. Agora, se você para e senta, você é capaz de ficar horas olhando para aquele quadro, porque aquele quadro vai trazer coisas de dentro de você. Tá certo? Esse é o tipo de atividade que os computadores não conseguem criar. As pessoas criam, os professores é que criam. Né? Eu posso dar uma dica? Não vou dar uma dica. Posso dar uma dica? Quem acha, então eu vou fazer diferente. Quem acha que aconteceu primeiro foi a da direita, levante a mão. Mas é falta de coragem de levantar a mão ou é falta de opinião mesmo, pessoal? Quem acha que aconteceu primeiro foi a da direita, levante a mão. Da direita, primeiro, aconteceu primeiro. Ótimo. Portanto, você está achando que 7 anos depois apareceu a da esquerda, certo? Vou inverter a pergunta. Quem acha que a duna que apareceu primeiro é a da esquerda? Levante a mão. Tem um monte de gente que não acha nada. Vamos lá. Muito bom. Todos têm argumentos, né? As pessoas têm argumentos. Agora, se você olhar a duna com muita atenção, você vai ver uma estrada.
Alguém viu a estrada, pessoal? Onde é que está a estrada? Na figura da esquerda, a estrada está aqui, né? Certo ou não? Não é isso? Opa, a estrada teve que desviar da duna, não teve? Portanto, qual é a imagem que ocorreu primeiro? A da? Olha a estrada na figura da direita e na figura da esquerda. Aqui está a estrada, certo? Olha o que aconteceu com a estrada. Ela desviou, né? Certo? Teve que ser desviada. Portanto, a figura da direita aconteceu primeiro. Não é isso, gente? Certo? Isso exige uma tal cognição, e isso é que dá a beleza de usar computador. Isso é que dá agilidade para o professor trabalhar em sala de aula. Ter essas imagens. Ah, já pensou em imprimir isso? Que dificuldade, né? Já pensou em entregar o papel para os alunos? Para de gastar papel, usa o computador. Aí sim está valendo a pena. Né? Traga imagens que você não tem, aí começa a valer a pena. Mas faça as pessoas pensarem. Né? De repente os alunos podem pesquisar na internet o deslocamento das dunas. As dunas caminham, né, pessoal, pelo deserto. E como isso acontece, etc. E tal. É um trabalho, aqui a gente fez em 2 minutos. Né? Com os alunos isso pode ser várias aulas, e é maravilhoso. Aí vale usar o computador. Você entendeu a diferença, pessoal? Vamos lá. Mas eu disse para você de uma ferramenta, né? Pode ir. A ferramenta... Não, volta um pouquinho. A ferramenta, eu queria que... Na verdade, a apresentação está na internet. Anota só o site no final, aí você pega a apresentação amanhã, tá bom? Eu vou colocar ela hoje. Eu gosto de mexer na apresentação depois que eu apresento, porque a gente está sempre testando, né? Nunca é a mesma coisa. Então, depois você pega a apresentação no site, mas o endereço é o 3ddiz.com. É uma ferramentinha onde você consegue trabalhar o antes e o depois. Então, você coloca do lado esquerdo uma duna, do lado direito outra duna, acerta o contorno das figuras, aperta um botão e ele gera uma animação. Quando o aluno faz isso, a animação mais convincente é aquela da real movimentação da duna. É 3ddiz.com, tá? Vai lá, olha aí, do lado esquerdo a duna, do lado direito a duna, e aqui fica lindo, né? Porque você coloca as duas imagens, aperta esse botãozinho aqui, você vê a duna se movimentando pelo deserto, pessoal. Tá? E os alunos é que fazem isso, não o professor. Ou seja, não é o computador que está dando aula, é você, professor, que instrumentalizou, criou uma atividade, um ambiente favorável, né? Para que o aluno crie a animação. Porque se você entregar a animação pronta, isso não é inclusão digital, isso é exclusão digital. Você está incluindo o computador e excluindo o ser humano que está na frente dele. Vamos lá. Bom, eu não vou apresentar esse, né? Aqui tem aqui trabalhar com redação para montar jogos, tem outras ferramentas para isso, muito legal. O aluno escreve uma redação, a redação dele vira um joguinho, não tem que programar nada, mas tem que se dedicar um pouquinho para aprender a mexer, né? Mais um exemplo. Aí algumas dicas gerais eu termino, professor, desculpe, viu? Antes de adotar uma nova tecnologia em qualquer esfera da vida, por que você vai trocar de celular? Eu vou trocar de celular porque esse aqui está velho. Mas está funcionando? Tá. Então não troca o celular, não faça isso. Você vai gastar 3 mil reais para quê? 3 mil reais você pode conhecer Diamantino, por exemplo. Não, para quem não é daqui, né? O computador usado para experimentar é uma ferramenta poderosa para o aprendizado, mas ele tem que ser usado para experimentar, não para mostrar, não para entregar. A entrega não depende do computador. Podemos desenvolver a ideia de inclusão digital por meio da inclusão cultural. É isso que está se buscando, né? Isso não tem nada a ver com adesão ao totalitarismo, ao contrário, professores e alunos devem criar experimentos. O professor vai ter mais trabalho. Puxa, só um pouquinho, volta um pouquinho. O professor vai ter mais trabalho, né? Mas que bom, né, que o professor vai ter trabalho. Aí o professor com letra maiúscula, o professor que vai controlar os computadores na sala de aula, assim como o cirurgião controla os computadores no centro cirúrgico, né? Assim como alguém mais velho, mais experiente, que os alunos precisam. Falei para você, alunos universitários sentam na minha frente e não falam nada, ficam esperando eu conversar com eles. A coisa está nesse pé, né? Vamos lá. Ótimo. Vamos lá. Aí a gente volta para o quadro do Goya, né, pessoal? E aí eu vou pedir para você mostrar uma...
A gente, frente à tecnologia, frente a tudo que existe, né? E que nos aflige, que nos angustia, mas que você não pode simplesmente se omitir, senão você vai ser engolfado por aquele buraco negro que eu mostrei lá atrás. Aí tem uma animação, acho que nem precisa passar, viu? Não, nem precisa passar, é uma bobagem, é só uma brincadeirinha. Depois eu coloco disponível para vocês. Vocês querem ver? Então tá bom. Então vocês vão ter que me explicar o que significa animação, tá? Ih, agora ninguém mais quer ver. Vai lá. Volta para lá. Pessoal, a gente avança, a gente escorrega e a gente continua a avançar. Tá? Quando os professores desenvolverem tecnologia educacional, a gente vai estar no paraíso. Por isso que eu sou da área de educação e gosto de dar aula para pedagogia. Quando os professores atacam, aí o resultado é completamente diferente. Tá? E a gente não escorrega. Porque se a gente ficar no totalitarismo, a gente acha que está subindo, acha que está subindo, acha que está subindo. Ninguém aprendeu nada. Ninguém aprende mais matemática ou mais português do que aprendiam antigamente. Né? Volta para uma apresentação, por favor. Para frente. Não, para frente. Isso, a próxima, pode tocar. E essa é a minha filha de 3 anos, que é a razão de eu estar preocupado, pessoal. Tá bom? O endereço da página está aqui, a apresentação está ali também. Tá bom? Obrigado, gente.